Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Cristo. Hoje com um tema bem interessante, a lógica de Deus. Vamos nós? Então, como eu falei para você, no episódio de hoje nós iremos falar sobre a lógica de Deus. Você já parou para prestar atenção que a lógica de Deus, ela é sempre o oposto, o contrário da lógica humana? É isso mesmo. Mas antes de começar esse episódio, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve e deixa o teu like, o teu comentário. Nós estamos agora com um canal novo, específico, só para o Café com Cristo. E por isso nós estamos com pouquíssimos inscritos no nosso canal. E para que essa mensagem alcance mais vidas, mais pessoas, para que a plataforma entenda que esse assunto é relevante e entregue para mais gente, eu preciso da sua ajuda. Compartilhe esse canal com o máximo de pessoas que você puder, com todos os seus amigos, aqueles que você acha que precisa ouvir essa palavra. Já aciona o sininho também para você receber os próximos episódios. E claro, não deixe de se inscrever, deixar o teu like, o teu comentário, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre a lógica de Deus. Hoje eu trouxe para você 10 pontos que a Bíblia fala sobre a lógica de Deus e eu vou te mostrar nesses 10 pontos como é exatamente o oposto do que nós como seres humanos acreditamos e fazemos muitas vezes na nossa vida. O primeiro ponto que eu quero trazer para você é, em Mateus 20:16, a Bíblia diz para mim e para você, o último será o primeiro. Olha, a gente tem uma tendência de sempre querer ser o primeiro em tudo. Se eu estudo, eu quero ser o primeiro na minha sala de aula. Se eu estou numa fila, eu queria ser o primeiro da fila. Se eu vou para um show, eu quero ser o da primeira fila, o da frente. Isso é natural do ser humano. Mas por conta disso, muitas vezes, na prática da nossa vida, nós queremos ser o primeiro antes de tudo, antes, na frente de todo mundo. E a gente precisa entender que na lógica de Deus, ele diz assim, se você quer ser o primeiro, seja o último. O que é que Deus está querendo dizer para mim e para você? Você precisa aprender a dar lugar para outra pessoa, a abençoar outra pessoa, a não querer sempre estar sendo favorecido, mas favorecer também o seu irmão, ter um pouco mais de empatia. Eu não sei se você já passou por isso, mas tem pessoas no trânsito que você está no meio de um engarrafamento enorme e tem uma brecha ali, você quer entrar e você peleja, você fica ali 10 minutos, 15 minutos, ninguém te dá uma vaga, ninguém te dá uma passagem. Parece que assim, não, você vai ficar aí, o primeiro tem que ser eu, você não vai passar. Você está entendendo? São nesses pequenos detalhes, nos simples detalhes, onde a gente pode ser cristão e a gente pode ajudar o próximo. O segundo ponto que eu quero trazer para você é, o maior é o menor. Na lógica de Deus, em Lucas 22:26, ele diz, se você quer o maior, então seja o menor. A gente também tem essa tendência como ser humano, de sempre querer ser maior, de sempre querer estar por cima do outro. Eu lembro quando eu ainda estava na música secular, correndo atrás de fama e de sucesso, a gente quando ia fazer um show, até em cima do palco existia um mal-estar e uma guerra, porque as bandas maiores, as bandas nacionais, digamos assim, elas nunca queriam que você usasse a estrutura completa. Não pode liberar a iluminação, não, liga só uma luzinha aqui para ele, porque ele não pode aparecer, porque o show é nosso, porque a gente tem que... Não, olha, não muda o backstage, não tira a bateria do lugar, não faz isso. Quantas e quantas vezes eu passei por esse estresse, por essa agonia em cima dos palcos por aí. Por quê? Porque sempre um quer ser maior do que o outro. Sempre um quer aparecer mais do que o outro. Você entende isso? Mas na lógica de Deus, o que é que ele diz? Não, o menor é o maior. O mais humilde, aquele que serve, ele é o maior. Entende? O terceiro ponto que eu quero trazer para você é que a palavra de Deus diz que tudo isso que nós estamos aprendendo é loucura para o ser humano, mas é sabedoria para aqueles que creem. Se você for lá em 1 Coríntios 1:27, você vai ver a palavra de Deus falando sobre isso. Então, para o mundo, tudo isso que a gente está conversando aqui não passa de loucura. Por quê? Porque sou eu, é a ambição, é o egoísmo, é o meu eu, é o que é melhor para mim, é o outro que se exploda. Infelizmente, essa é a realidade. Mas para Deus ele diz, olha, o que parece loucura lá fora para o mundo, para mim é sabedoria. Quarto ponto da lógica de Deus que eu quero trazer para você hoje.
o fraco é quem é o forte. Segundo Coríntios 12:10, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Quando nós nos sentimos fortes demais, autossuficiente demais, é aonde a gente cai. Mas quando a gente se sente pequeno, quando a gente se sente fraco, quando a gente se sente necessitado de Deus, ali sim a gente encontra uma fortaleza. Uma das coisas que eu mais apanhei e mais sofri quando eu me converti, quando eu comecei a entrar nesse processo de busca por Jesus, foi exatamente isso. Eu achava que eu tinha inteligência, que eu tinha força, que eu tinha vencido na vida, que eu tinha saído da favela, que eu tinha sucesso, que eu tinha fama, quando na verdade eu não tinha nada. Quando na verdade eu era apenas um orgulhoso, arrogante, avarento, prepotente, autossuficiente e que não sabia de nada. Então, quando você começa a se aproximar de Deus, você começa a ver a sua podridão, você começa a ver o seu fracasso. Quanto mais eu me sentia forte, mais fraco e pior eu era. Mas quando eu aprendi a depender de Deus, quando eu entendi a minha fraqueza e que eu percebi assim, eu só dependo de Deus, a minha vida começou a se transformar. Isso começou praticamente na pandemia, quando eu vi tudo que eu tinha construído indo por água abaixo, se acabando. E eu pensava assim, meu Deus, o que é que vai ser da minha vida agora? Tudo que eu construí ao longo dos anos vai se acabar em poucos meses. E aí Deus olha para mim e diz, isso é só para você aprender, que não é com a força do seu braço e com a sua inteligência, mas que você depende de mim. Eu te sustento e eu faço tudo que você precisa por você, quando você estiver debaixo da obediência. Entende? O quinto ponto que eu quero trazer para você, o que chora é que é feliz. Se você for lá nos bem-aventurados, lá em Mateus 5, no verso 4, você vai entender isso. Por que Deus está falando sobre isso? Quando a gente começa a seguir a lógica de Deus, a vida em muitos momentos, em muitas partes da nossa vida, ela vai se tornar mais difícil. As pessoas pregam muitas vezes um evangelho lá fora, que é um evangelho que não tem cruz, que não tem sacrifício. Sim, Cristo já pagou o preço na cruz e já sofreu tudo que precisava sofrer por nós. Mas uma vida com Cristo exige renúncias. E essas renúncias é onde ele fala, carregue a sua cruz e me siga. E carregar a cruz não é fácil. Renunciar às coisas que você gosta, renunciar às coisas do seu eu, as coisas da sua carne, não é fácil, dói. Mas aí você chora, mas é um choro de felicidade, porque você sabe que você está no caminho certo. Quando eu comecei a abandonar todas as coisas que me afastaram de Deus, eu sofria muito. Chorava dia, noite, ficava pensando, meu Deus, o que é que vai ser da minha vida agora? Como é que vai ser? Por quê? Porque você se apega. Não, isso é meu, eu preciso disso, eu preciso do sucesso, eu preciso da fama, é a minha carreira, é o meu nome que eu construí, e você vai se prendendo naquilo tudo, e Deus vai dizendo, larga, larga. Então você vai chorando, mas você vai recebendo uma alegria que excede todo o entendimento humano, quando você se lança de verdade no centro da vontade de Deus. O sexto ponto que eu quero compartilhar com você, o perseguido é abençoado, Mateus 5:10. Por que o perseguido é abençoado? Eu não sei se você já observou, mas nós, mais do que nunca, estamos vivendo um período, uma época, onde os cristãos, eles são meio que ignorados, banalizados. Para um público, ser cristão virou moda. Não, ir para a igreja, ser crente é legal, é bacana e tal, mas para outras pessoas, ser cristão é abominável. Basta você parar para analisar que em alguns lugares hoje você pode falar de tudo e de qualquer coisa, menos de Jesus. Se falar de Jesus ali é crime, você não pode falar de Jesus, entende? Então, essa pessoa, ela é rejeitada, ela é excluída, mas ela vai ser feliz, porque os que são perseguidos por causa do evangelho receberão tudo 10 vezes mais. Aqui no sétimo ponto, o rejeitado é amado, Isaías 53:3. Nesse sétimo ponto está muito ligado ao sexto também. Ser perseguido, ser rejeitado por causa do evangelho, isso é uma bênção para mim e para você. Se em algum momento da sua vida, em algum lugar, você for perseguido ou for rejeitado por conta do evangelho, se alegre, meu amigo, porque isso é uma bênção para você. Ser perseguido e ser rejeitado pelo evangelho é um privilégio para poucos. O oitavo ponto que eu quero trazer para você,
A Bíblia diz, há mais alegria em dar do que em receber. Atos 20, 35. Olha que loucura. A lógica de Deus realmente não faz o menor sentido aos olhos humanos. Não, eu posso ganhar um carro. Não, mas a Bíblia está me dizendo assim, ó, é mais alegre aquele que dá o carro do que aquele que recebe. Sabe por quê? Porque aquele que dá, ele dá o que já tem, o que já recebeu. O que dá, ele já foi abençoado. Eu não posso dar para você aquilo que eu não tenho. Eu só posso te dar uma Bíblia de presente se eu tiver uma Bíblia. Você consegue entender? Então, há muito mais alegria no coração do abençoador, daquele que é generoso, daquele que dá, do que daquele que recebe. Tem gente que vive igual esponja. Tudo que encosta vai só absorvendo, tira de um, tira do outro, não quer dar nada. É igual uma caixa d'água, só acumula. Quando, na verdade, a Bíblia diz que nós devemos ser como um rio, abençoando, a água passando, jorrando na vida de outras pessoas. No ponto 9, nós iremos falar, olha só, o mundo diz para mim e para você, faça o que o seu coração manda, faça o que você sente no seu coração. Aí, Deus, através da sua palavra, diz para mim e para você, não há nada mais enganoso do que o coração humano. Jeremias 17, 9. Você já imaginou um negócio desse? O mundo todo dizendo, não, se o seu coração está dizendo, então vai. Então faz o que o seu coração diz. E Deus está dizendo assim, olha, não tem nada mais enganoso do que o coração humano. Cuidado, tá? A lógica de Deus sempre é o contrário da nossa. No 10º ponto, para a gente encerrar, o verdadeiro líder é aquele que serve. Mateus 20, 26. Se você parar para analisar hoje, infelizmente, em muitas igrejas aonde nós vamos, nós vemos líderes que estão ali para serem servidos por outras pessoas. Não entenderam ainda o exemplo de Jesus. Formam uma panelinha ali dentro da igreja e uma dúzia de pessoas, meia dúzia de pessoas estão ali numa ordem hierárquica mais alta, aonde todo o resto fica servindo a eles, fica adulando a eles, como o cearense fala, e eles não entenderam ainda que estão ali, que Deus colocou eles ali como liderança para servir. Não estou aqui generalizando e não estou dizendo que todas as igrejas são assim, de forma alguma. Tem várias igrejas incríveis e líderes de igreja também sensacionais e incríveis, mas infelizmente essa é uma realidade. Se você quer de fato ser um líder dentro da sua empresa, dentro da sua igreja, onde você estiver, seja humilde e sirva as pessoas. Olha o exemplo que Jesus dá para a gente. Ele vai lá e lava os pés dos discípulos. Lava os pés. Como diz assim, eu estou aqui para ser o seu servo. Eu estou aqui para te servir. Quão bom seria se a gente entendesse a lógica de Deus e começasse a praticar ela, ao invés de praticar a lógica do mundo. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para a sua vida. Se fez, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e que Deus te abençoe, que a partir de hoje nós possamos viver juntos a lógica do céu, a lógica de Deus, a lógica que a palavra traz para a gente e não a lógica do mundo.